Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay. Eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com o narcisista. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Dormindo com o Inimigo. Meu nome é Jandernay, sou pastora, psicanalista e estou aqui um pouquinho nesse dia, disposta a dar mais informação sobre o narcisista religioso. Porque eu conheço muito bem, eu estou dentro desse nicho, eu estou dentro, querendo ou não, nós ainda participamos do sistema religioso, nós nos relacionamos com pessoas e nós vemos que no meio evangélico, principalmente, há uma grande demanda dessa personalidade disfuncional que é atribuída a uma porcentagem maior de homens do que para mulheres, mas isso não significa que as mulheres que estão dentro da igreja, nas lideranças de igrejas, e até aquelas mais simples, né, vamos dizer assim, não estejam debaixo dessa personalidade, ou não estejam com os traços, ou não seja realmente uma pessoa que tem essa personalidade disfuncional. Ok? Vamos lá, mas antes disso, eu quero estar lendo aqui um versículo, aliás, eu acho que uns 3, e como eu costumo falar aqui com vocês, você que não me conhece ainda, vai conhecer aqui, eu quero que você veja os outros vídeos, outros conteúdos aí. Eu costumo falar para os cristãos, né, para os homens que passaram por relacionamento abusivo com mulheres narcisistas e por mulheres que passaram por relacionamento abusivo com homens narcisistas e principalmente de homens e mulheres que estavam na liderança de grandes igrejas. Então, é para você esse conteúdo de hoje. Para você também, membro de igrejas no qual os pastores são narcisistas, são pessoas abusivas. Mas antes disso eu quero te pedir, se você puder e quiser, você dessa forma me ajuda, né, a crescer aqui o meu canal, a fazer esse ministério, né, porque eu sou uma remidora geracional, eu estou remindo muitas mulheres, remindo muitos homens através dos conteúdos que eu tenho postado aqui, através daquilo que Deus tem me usado no decorrer da minha vida com Cristo. Então, meu querido, minha querida, eu quero te pedir que você compartilhe o conteúdo. Não pule as propagandas, assistam as propagandas, porque isso faz com que eu monetize, né, para que eu possa aqui, né, cuidar de comprar um celular melhor, de ter uma iluminação melhor, de poder fazer um vídeo melhor, de poder fazer uma edição melhor. Tudo isso custa dinheiro. E eu quero te pedir que você faça isso, que você compartilhe, que você curta, que você comente, que você acione o sininho das notificações para você se lembrar todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui, que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se inscreva, sabe? Não tenha vergonha de participar disso aqui que nós estamos fazendo, né? Você, com os seus comentários, você me ajuda a melhorar, você me ajuda a buscar mais, né, a observação de pessoas sobre esse assunto e de como nós alcançarmos a nossa libertação, a nossa cura, a nossa transformação. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, eu não estou aqui pedindo seu Pix, seu dinheiro, estou te pedindo aí que você me ajude, né, a fazer com que os vídeos subam lá e o YouTube possa compartilhar, o YouTube possa mostrar os nossos vídeos aqui, o vídeo do canal Dormindo com o Inimigo para outras pessoas. Ok? Muito obrigada, te agradeço desde já. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou.
levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, de todos os reis de Israel que foram antes dele. Ok? Olha aí, o que o rei Acabe fez, né? Que trouxe tristeza, que irritou a Deus, né? De forma tremenda. E você vai ver que no final dessa história aqui, é lógico, né? Eu não vou dar conta de contar ela toda. Estava nos primeiros livros aí, primeiro Reis, segunda Reis, falando sobre o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eu vou usar como pano de fundo aqui essa mulher chamada Jezabel. Ok? Você está vendo aqui que eu estou com um brinco diferente, né? Eu sempre uso as minhas unhas grandes, né? Isso aqui é de gel, né? E uso batom, né? Hoje eu estou usando mais claro, às vezes eu uso um pouco mais escuro, né? E eu passo rímel, né? Eu faço a minha sobrancelha, eu pinto o meu cabelo. E isso não é por acaso, é para desmistificar aquela situação que fala que quando ela vai ter o encontro, quando ela vai falar com o rei Jeú, lá no finalzinho lá, da história de Jezabel, antes dela morrer, ela se pinta e ela pinta os olhos e arruma o cabelo. Eu creio que isso representa de forma exagerada, sim, uma sensualização. Pode ser que eu vou estar sensualizando, eu estou querendo aparecer muito, né? E a mulher diz que tem que ser uma mulher modesta, como o homem também tem que ser modesto. O homem cristão, a mulher cristã precisa ser modesta. Mas isso não significa que por causa de um brinco, de um batom, de um rímel, de um esmalte, de uma unha maior, que eu esteja sendo usada pelo espírito de Jezabel, né? Pelo esquema de Jezabel. Então eu quero, isso aqui é tipo assim, como não é uma afronta, né? Geralmente eu faço isso como uma denúncia, né? Então eu estou denunciando a religiosidade, porque isso não tem nada a ver, né? A mulher, ela se cuidar, ela usar maquiagem, né, ela cuidar das suas unhas, do seu cabelo, né, ela andar bem vestida, né, cheirosa, cuidada, depilada, né, significa que ela seja uma mulher que está debaixo do espírito de Jezabel. Eu já conheci tantas de saias compridas, né, até os tornozelos lá, e camisas até que não, né, de manga, que não usavam maquiagem nem brinco, né, que infelizmente, né, eu não vou generalizar, mas infelizmente, né, a língua é usada, tanto que falam em línguas, falam mal do outro, né, da outra, e as atitudes não condizem com a roupa, porque uma mulher de Deus, ela vai usar uma roupa condizente aquilo que agrada a Deus, né? Então você vai olhar no espelho antes de sair de casa, vai falar assim: Espírito Santo, tá bom? Né? Esse dia eu fui pregar numa igreja, eu troquei 30 roupas para pregar nessa igreja, que eu engordei 10 quilos, né? E tô mais gordinha. E alguns probleminhas que depois lá na frente, se o Espírito Santo me falar, eu testemunho. E aí eu troquei de roupa milhões de vezes para pregar nessa igreja. E aí, depois que eu cansei de trocar de roupa, né? Que tudo estava feio, estava assim, apertado, que quando fica mais apertado mostra mais o corpo, né? E nós, mulheres brasileiras, temos, né? Temos mais, né, preponderância, né? Não sei se é assim que fala, né? Aqui na frente, atrás, e não adianta, a gente vai arrancar isso de nós, né? Por mais roupa larga que a gente coloque. E não tem como não ver. E aí, quando a gente tá mais gordinha, fica assim também. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui arrumar. Aí eu falei pro Espírito Santo, me fala a roupa que eu tenho aqui. Na hora, coloquei, beleza, ficou jóia, ficou boa, ficou maravilhoso, fui, certo? Sem ter consciência pesada, sem estar fazendo nada que Deus desaprova. Ok? Uma sugestão para você aí, querida. E hoje eu quero estar falando sobre a manipulação feita pelo narcisista como feitiçaria.
Gente, quando eu fui estudar sobre esse assunto, feitiçaria, né, essa feitiçaria que está por detrás aí da manipulação, porque um dos princípios, né, dos traços de Jezabel era a manipulação, e é um dos traços principais, né, do narcisista, da pessoa narcisista. Aí eu fui ver que toda transferência de informação, ou seja, por palavras ruins contra alguém, quando eu falo mal, quanto eu rogo praga, ou algum sentimento ruim contra alguém, é como magia negra, é como feitiçaria. Por isso que o Senhor fala que nós devemos pedir perdão pelos nossos pensamentos. Porque tem hora que nós pensamos mal, nós desejamos mal. Por isso que fala que o nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso. Não existe ninguém bom nessa terra. E muito menos a pessoa que está debaixo do transtorno de personalidade narcisista, que é esse homem, essa mulher que está dentro da igreja, que é um suposto cristão, mas é um narcisista, uma narcisista religiosa. Então, eles estão fazendo isso, eles estão manipulando e usando a feitiçaria como manipulação. Você vai entender aqui no decorrer desse vídeo de hoje. Então, às vezes, nós pensamos que nós precisamos de fazer uma feitiçaria, pegar lá, né, todos os objetos que os pais de santo, as mães de santo pedem lá na casa, né, nas casas de Umbanda, de Quimbanda, onde faz algum tipo faz uma manobra, né, que faz algo que está mexendo com o reino espiritual, né, que aí ele vai falar com a entidade de cabeça dele, né, vai falar, por exemplo, lá para a Pombagira, lá, e a Pombagira vai pedir lá uma peça de roupa, vai pedir um cabelo, vai pedir uma foto, né, e aí vai falar, não, você traz para mim isso, a farinha, a farofa, lá um uísque, né, ou uma pinga, ou um cigarro, né, uma carteira de cigarro, e você vai trazer, eu vou levar lá e vou fazer algo contra aquela pessoa. Por exemplo, eu vou fazer um feitiço, uma macumba, né, para que aquela pessoa adoeça, por exemplo. Não precisa disso. Eu não preciso fazer isso. Não se escandalize, sabe? Esse vídeo serve para nós, não só para os narcisistas. Cuidado com aquilo que sai do nosso coração. Cuidado com o seu pensamento contra as pessoas. O seu sentimento contra as pessoas. Aquilo que está guardado aqui que ninguém está vendo, porque você não coloca para fora. Eu não coloco para fora. O narcisista muitas das vezes não vai colocar para fora de forma muito sutil. Ele vai estar fazendo essa feitiçaria. Então não precisa de ir na casa, não precisa de ir nas encruzilhadas, nas mata-virgem, não precisa, né, ir no centro, não precisa de fazer uma simpatia ou os rituais ocultos. É óbvio que tudo isso aí vai causar um efeito, né? Tudo. Você está se empenhando para ver com que aquilo aconteça, né? Faz tudo que precisa fazer. Como a gente, presta atenção aqui, como nós cristãos, né, fazemos as nossas orações, as nossas intercessões, pedindo bem para as pessoas. Então aquilo que está ligado aqui na terra está ligado no céu, sabe? Então nós estamos ligando aqui, da mesma forma no reino espiritual isso acontece. O que nós estamos ligando aqui, porque nós somos um ser espiritual que tem uma alma que habita num corpo. Você é um ser espiritual que está aqui nessa terra. Você não é um mero cristão, você é um ser espiritual. E se você é cristão, filho de Deus, filha de Deus, então tudo que sai da nossa boca tem poder. Tudo que sai da nossa boca tem poder. E se sai com mágoa, se sai com ódio, se sai com ira, com inveja, com ciúme, se transforma em magia negra. A energia dessa oração vai mudar. Vai se transformar em uma oração contrária. Vai se transformar em uma oração contrária. Então a nossa maior referência foi a que eu disse aqui sobre a rainha Jezabel.
Então ela usou a manipulação, né, através da feitiçaria, das atitudes que ela tomava, que se transformava em feitiçaria. Ela era uma bruxa, ela era uma feiticeira. Ela era uma sacerdotisa de Baal, de Aserá. Então a nossa maior referência como uma mulher má, terrível, que fala a respeito de um esquema, que fala a respeito de um espírito, de um principado que atua nas igrejas, que atua no meio das famílias, que atua nas cidades, que atua nos países. Então, tem lugares específicos aonde esse principado atua. E esse principado, sem medo de errar, tem atuado dentro das denominações, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas católicas. Então, esse esquema de Jezabel, essa manipulação que ela usava, se transformou em feitiçaria. Então, a manipulação, o controle, a intimidação feita pela rainha mais temida em Israel, causou medo até mesmo no profeta Elias. Então tem situações que a gente vê que nos causa medo. Sim, a gente é cristão e tem certas afrontas, tem certas palavras, tem certas atitudes que nós vemos que nos causa medo. Foi isso que causou aqui no profeta, medo. Já tinha ali vencido 850 profetas de Baal e de Aserá. Tinha feito um desafio. Quem era maior, o Deus de Israel ou o Deus chamado Baal. E o profeta Elias venceu. Mas a rainha, falou, que hoje mesmo, mandou uma notícia para ele. Liberou uma palavra, né? E essa palavra causou medo. Hoje mesmo eu vou fazer com Elias, como o Elias fez com os meus profetas. Então a manipulação, o controle, a intimidação eram formas sutis de operação de feitiçaria. Ela não precisava entrar lá no templo para servir Baal e oferecer sacrifício para ele. As atitudes de manipulação, de intimidação, de controle da rainha Jezabel, que é o espírito que eu estou falando aqui, vai se transformar em feitiçaria contra as pessoas, contra as vítimas. Mas quem era essa rainha, né? Só assim como informação para você. Era uma rainha sidonita. Então ela se casa aqui com o rei Acabe, né, que foi um rei em Israel, mais ou menos no século 9 a.C. E ela era filha do rei Etibaal. O que significa o nome Etibaal? Baal está vivo ou lado a lado de Baal. E esse Etibaal, ele era rei dos Sidônios e ele governava sobre a Fenícia. E Jezabel era influenciada pelo protótipo, né, de pai, né, o protótipo de Baal, né? Baal está vivo, ou desse Baal que está lado a lado. Então ela estava influenciada pela autoridade paterna do rei Etibaal, que a transformou numa sacerdotisa de Baal, né? Então a forma que nós educamos nossos filhos, a forma que nós damos exemplo da nossa vida, porque é muito fácil a gente falar e não viver. A gente tem que viver o que a gente prega, né? E muitas das vezes a gente está falando, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas a rainha aqui, desde criança, ela via o pai dela oferecer sacrifícios e servir a esse suposto Deus chamado Baal. E esse Baal também representa o Deus Sol e a Aserá, ou Azerá, a rainha Lua. Então é um casamento aí, né, desses dois demônios, né?
Baal e Aserá, um casamento infernal dessas duas entidades. E mesmo havendo uma proibição, né, de casamentos cananeus, Acabe, ele prejudica toda a nação de Israel. E ele se prejudica porque ele se torna ali um cachorrinho domesticado na mão de Jezabel. Ela manipulou ele ao ponto de ela governar Israel no lugar do rei, né? Ele era, como se diz, um pau-mandado. Ela fazia o que ela queria e ele obedecia. Então Acabe se casa com Jezabel. A mãe de Jezabel, os historiadores falam que ela foi para uma guerra e lá ela morreu, logo que Jezabel era bem criança. E ela também era uma sacerdotisa de Baal. Então Acabe ele fez uma aliança, né, um tratado político que era muito natural entre os reis de Israel, fazer tratados políticos através de casamentos com o rei Etibaal, né? E o rei Etibaal fez um tratado ao ponto de entregar a sua filha para casar com Acabe. E quando aconteceu isso, foi o ápice da apostasia em Israel, né? A rainha Acabe, ela trouxe, quando ela foi para Israel, ela levou juntamente com ela 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, né? Então ela começou a governar aquela nação. Ela começou a confrontar Deus, né? Na realidade, ela estava confrontando a Deus, o Deus de Israel, né? Com as suas feitiçarias, ao ponto dela colocar altares em Israel e fazer com que ela engariasse ali 70 mil pessoas que começaram a estudar a religião que ela servia. Então muitos supostos homens e mulheres que eram hebreus, que adoravam só um Deus, começaram a adorar o Deus Baal e o Deus Aserá, ao ponto de fazer sacrifícios para eles, guardar as suas imagens em casa e criar uma devoção. Então toda essa história foi o ápice da apostasia. O povo se apostatou da fé em Deus e começou a idolatrar outros deuses, a cultuar Baal, né? E quando ela fazia isso, a história vai nos contar, aqui a Bíblia vai nos contar, que ela alimentava e cuidava de todos esses profetas de Baal e de Aserá, financeiramente, né? Ela tirava da mesa do rei, e o rei aqui representa Deus. Tirava da mesa do rei e dava e colocava, né, para supostamente abençoar os seus profetas. E isso não acontece hoje. Quantos de nós estamos tirando da mesa do rei, da mesa de Deus, para alimentar falsos profetas? Para alimentar profetas de Baal, para alimentar profetas de Aserá. Então todo aquele território de Samaria, né, começou a cultuar, né, esses profetas de Baal, de Aserá, né? Ela edificou ali santuários para Baal. E quando acontecia algum sacrifício, quando eles iam para o templo deles, como a gente vai para os nossos, adorar a Deus, eles iam para adorar Baal e eles tinham um culto. E nesse culto havia ali orgia sexual sodomita, né? Tipo um bacanal, homem com homem, mulher com mulher, né? Havia ali as sacerdotisas, né, de Baal, que tinha um relacionamento com os sacerdotes de Baal, né? Havia ali também sacrifícios de criança. Então foi para este lugar que Acabe, esse rei fraco, porque toda pessoa fraca, toda liderança fraca é dominada, é manipulada, é ali de forma muito sutil, controlada, intimidada pelo espírito de Jezabel.
Então essa Jezabel, ela era fanática por Baal, ela era extremamente idólatra, e ela, com certeza, odiava o Deus de Israel. E ela foi a primeira feminista, né, ali, a mostrar como funciona, porque a mulher que odeia, né, a figura masculina, é a filha emburrada com o pai, né? Então, o feminismo é nada mais, nada menos que isso, a filha emburrada com Deus. É a mulher que foi criada por Deus, mas está emburrada com Deus, está emburrada com a figura masculina. Então ela é aquela que manda matar quem se opõe a ela. Então o que significa o nome de Jezabel? Ezevel significa lixo no hebraico. Olha bem, você vai entender lá no final. A morte dela, né, vai estar bem clara sobre esse lixo aqui. No hebraico, casta. No grego, entidade. E no latim, legião. Então ela traz, né, Baal, né, para ser adorado dentro da nação de Israel. E na sua época, ela matou, né, e mandou matar muitos profetas, né, muitos profetas. E por causa disso, por causa dessa idolatria, porque ela trouxe ali essa apostasia para Israel, Elias, que era um profeta de Deus, se levantou contra ela. E todas as vezes que a vítima se levanta, todas as vezes que os liderados se levantam contra alguma liderança religiosa que está debaixo desse espírito de Jezabel, né, que tem a forma ali de manipular as pessoas através da magia negra, da feitiçaria, todas as vezes que esse profeta se levantar, ele vai ser intimidado por ela. Ele vai ser perseguido por ela. Então Jezabel, ela também simboliza um anticristo da época de Israel. Tudo que se opõe a Deus e tudo que se opõe àquilo que fala de Deus significa anticristo. E ela se opunha a tudo que significava, tudo que falava a respeito de Deus, aquilo que os homens e mulheres de Israel deveriam fazer para Deus, e faziam para Deus, para cultuar a Deus. Isso irritava Jezabel, ela odiava quem adorasse a Deus, quem cultuasse a Deus. Então, na realidade, o narcisista religioso, ele odeia, né, a pessoa quando ela realmente entrega o seu coração verdadeiramente para Deus. Porque é isso que chama a atenção de Deus. Não são as nossas meras orações, não são as nossas ofertas, não são os nossos louvores, mas sim a nossa vida de renúncia, sim a nossa vida devota a Deus, sim a nossa santidade. Isso ganha o coração de Deus, isso sim chama a atenção de Deus. Amém? Mas qual são as formas, você pode me perguntar aí, pastora Jandernay, que a rainha Jezabel fazia, esse espírito, né, esse espírito chamado Jezabel, esse esquema Jezabel, esse principado Jezabel, como é que essa forma de feitiçaria, como essa feitiçaria era feita? Através de uma manipulação sutil. Como acontece? Como os narcisistas fazem isso? Como o narcisista religioso, essa mulher que está aí no altar, esse homem que está aí no altar, esse marido, essa esposa, esse pai, essa mãe, extremamente religioso, extremamente religiosa, supostamente devota, supostamente devoto a Deus. Presta atenção aqui como acontece. Primeiro, distorcendo os fatos. Vão distorcer os fatos, vão mudar, vão falar aquilo que não é verdade. E a gente está vendo isso dentro das igrejas. Esses homens e mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus, distorcendo os fatos, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade. Outra situação, outra forma de fazer feitiçaria, usando as emoções das pessoas. Então eu quero te emocionar, eu quero tocar na sua alma. Isso é pecado, isso é feitiçaria. Sabe, eu querer tocar na sua alma. Eu querer só tocar nos seus sentimentos.
eu não ter coragem de pregar a palavra, eu não ter coragem de ser como o profeta Elias, de falar a verdade, eu não ter coragem de ser como João Batista, eis que é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. O próprio Jesus disse isso, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, aquele homem, aquela mulher, o profeta de verdade, a profetisa de verdade, que estão usando realmente a boca para ser usado em favor da obra de Deus, ele vai falar a verdade, doa quem doer. Então, eles vão tentar usar as emoções para manipular as pessoas, e manipulação sutil é feitiçaria. Está encantando as pessoas, para que as pessoas fiquem nas denominações dele. Estão encantando as pessoas para que as pessoas deem tudo que elas têm. Estão encantando as pessoas para que as pessoas, fiquem cegas a respeito deles. Outra situação, dominando a vontade das pessoas. As pessoas estão como que se fizessem uma lavagem cerebral. Elas perderam a vontade de fazer a coisa certa. Porque elas estão debaixo de uma feitiçaria, de uma manipulação, de uma feitiçaria feita ali para que ela fique dominada na sua vontade. A pessoa vai fazer o que aquele homem e aquela mulher disser para eles fazerem. Outra situação que é feitiçaria é jogar culpa. Então pode acontecer de você estar dentro de uma igreja e acontecer alguma coisa ali dentro daquela igreja que aquelas autoridades que supostamente foram levantadas por Deus, só que não. Muitos compraram seu anel de apóstolo, muitos foram levantados por alguém, porque alguém pagou para ele ser consagrado apóstolo, bispo. Quantas pessoas que eu já vi falar que estão descendo um monte, algum suposto profeta, profetiza, se levanta e falando que é para consagrar aquela pessoa, nem sabe quem é aquela pessoa, nem sabe se aquela pessoa é bem casada, como é que é a família daquela pessoa, e já vai consagrando aquela pessoa a bispo, apóstolo, apóstola. Então ele sobe um mero diácono, ele sobe um mero membro, ele sobe uma pessoa que está lá profetizando mentira, engano, e ele desce um apóstolo, ele desce uma bispa. Então, essas pessoas que estão dentro dessas denominações, que foram consagradas de forma escusa, elas vão usar essa técnica de feitiçaria para te culpar pelo aquilo que elas estão fazendo. Vão te culpar de adúltero, mas quem é um adúltero são eles. Vão te culpar de estar roubando dízimo e oferta, mas quem está embolsando dízimo e oferta são obrigados a devolver seu dízimo, você é obrigado a devolver sua oferta, porque senão você não canta, você não prega, você não faz nada dentro da igreja, mas eles estão roubando no dízimo da oferta quando eles estão gastando o dinheiro da igreja naquilo que não é pão. Então eles vão culpar você, vão fazer com que você se sinta culpada. Vão fazer com que você se sinta culpado por não dizimar, por não ofertar uma vez ou outra na sua vida quando você não consegue. Porque você vai pegar o dinheiro e você vai preferir pegar esse dinheiro do dízimo, em um momento da sua vida, isso não é todo o tempo, é óbvio que a casa do Senhor precisa, não Deus não precisa, mas a casa precisa para se manter aberta, não para enriquecer pastor. E aí o que acontece? Esse homem, essa mulher vai cobrar esse dízimo e essa oferta de você, e você muitas das vezes vai ter que pegar esse dinheiro e vai ter que comprar um remédio para sua casa, vai ter que comprar um remédio para alguém que está enfermo, você vai ter que... Aconteceu algo que foi uma situação de emergência e você teve que pegar o dízimo, e você vai ser crucificado, você vai ser amaldiçoado pela boca desse pastor, pela boca dessa pastora, pela boca desse narcisista religioso, dessa narcisista religiosa. Então você é culpada sempre, e você vai ficar com essa culpa no seu coração. De repente você até saiu dessa denominação, você está nessa culpa no seu coração, porque esse pastor, essa pastora liberou essa feitiçaria, liberou essa palavra ruim contra você, liberou essa magia negra contra você, e você não rompe no seu ministério. Então essa entidade tenta calar os profetas.
Então pode observar. Você chega num lugar aonde Deus quer te usar, Deus quer fazer a obra através da sua vida. O narcisista vai perceber de longe. A liderança narcisista vai perceber de longe. Vai perceber que você é aquele que é profeta, e profeta denuncia o pecado. O profeta, ele se levanta contra aquilo que é contra Deus, contra aquilo que é mentira, contra aquilo que é manipulação, contra aquilo que é adoração a falsos deuses. E aí, quando ele perceber, ele vai tentar te calar. Essa entidade vai tentar te calar. Então, a vítima dos abusos, né, ela vai sofrer algumas situações, né, e com palavras que vão ser liberadas sobre ela, né, que são palavras sutis. E assim, as pessoas vão chegar até você e você vai pensar assim: nossa, tá querendo me ajudar, tá querendo de alguma forma fazer com que eu passe por essa situação que eu estou vivendo, né? Tá querendo me dar uma palavra de sabedoria. Só que não, presta atenção que é de forma sutil essa feitiçaria. Como Satanás fez com o Senhor no deserto. Vai usar a palavra, vai distorcer a palavra, sabe? Vai colocar ali dentro daquela situação, daquela palavra bíblica, algo para te fazer se sentir mal, para te fazer se sentir ruim, para te fazer se sentir, sabe, como alguém que estivesse pecando, fazendo alguma coisa de errado. Então, a vítima que está dentro da igreja, ou um marido, ou uma esposa, muitas das vezes eles vão liberar essas frases em certas situações. Uma delas, que a gente já está cansado de saber dentro das igrejas evangélicas, e agora que está sendo falado. Porque antigamente a gente tinha que ficar debaixo da lei da mordaça, não podia falar nada. Porque essa palavra era sobre nós. A mulher sábia edifica seu lar, e a tola por si própria destrói. Mas a mulher sábia e a mulher tola está dentro de uma mulher só. Mas isso não significa que a mulher tem que ser sábia ou tola sozinha. Sabe, ela precisa, se ela é casada, o marido dela tem, sabe, que está, sabe, fazendo de tudo para que essa mulher edifique a casa. Ela não pode edificar a casa sozinha. Ela não dá conta de edificar a casa sozinha. E às vezes ela vai ser tola, sim. Às vezes ela vai ser tola porque aquele marido intrigou ela, aquele marido manipulou ela, fez gaslight, aquele marido, sabe, ela está dentro do ciclo do abuso, dentro daquele narcisista religioso, vai manipular ela, né, vai entristecer ela vai ficar irada, vai ficar triste, e ela vai revidar. Ela vai revidar com palavras que não devem ser faladas, sabe? E aí o que vai acontecer? Ela vai procurar, né, vamos dizer assim, um aconselhamento, que acontece dentro da igreja evangélica, que é aconselhamento pastoral, e a pastora e o pastor não vai observar as bandeiras vermelhas, que aquilo lá é um relacionamento abusivo, né? E ele ou ela vai falar para ela: olha, a mulher sábia edifica sua casa, a tola por si própria destrói, né? E isso vai colocar como um peso na vida daquela mulher que já está vivendo uma situação de abuso. Ela já está debaixo do gaslight, ela vai pensar: realmente eu sou tola, e ela vai se calar. Por que tem muitas mulheres que a gente só vai descobrir que ela estava passando por um relacionamento abusivo dentro da igreja só depois que aconteceu o desastre, a desgraça, né? Que o marido bateu, que o marido abusou, que o marido até matou, porque o pastor, a pastora passou essa informação para aquela vítima. Então eu e você, enquanto lideranças dentro da igreja, liderança saudável, precisamos de observar os sinais. Precisamos de ali ter um relacionamento. Os membros precisam se relacionar com seus pastores precisam se relacionar com a sua membresia, com a sua liderança. Precisam saber o que realmente está acontecendo dentro da casa de cada um. Né? O pastor tem cheiro de ovelha. Então ele precisa de cuidar da ovelha. O bom pastor, ele cuida, ele protege a ovelha, ele não mata a ovelha. Ele não disciplina a ovelha a ponto de matá-la.
como os narcisistas religiosos fazem. Outra situação é bajulando, né? Como se fosse ali um adoçamento, fazer a pessoa se voltar a atenção só para eles. É como que se essa obra aí de feitiçaria, essa bajulação sutil, essa manipulação através da bajulação fosse uma feitiçaria com um adoçamento. Eu vou adoçar o coração daquele membro, eu vou adoçar o coração daquela membresia, eu vou adoçar o coração da esposa, eu vou adoçar o coração do marido, eu vou adoçar o coração da minha liderança para que ela se submeta a tudo que é errado que eu falo, que eu penso, as minhas atitudes. Então essa é a nossa guerra, né, diária. Um crente, um profeta verdadeiro, um profeta Elias verdadeiro, uma verdadeira profetisa, ela vai se levantar contra esse tipo de coisa. Outra situação, enfraquecendo a pessoa, né, para que ela não se conecte com Deus. Era isso que o espírito de Jezabel, né, e era isso que a mulher Jezabel fazia na época, enfraqueceu o povo de Israel, fez o povo de Israel se prostrar diante de um Deus que não fazia nada, né, fez o povo ficar parecido com aquilo que eles estavam servindo, porque a imagem nada é, não tem olho, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, se de ser carregado. Ela não tem poder, mas o que está por detrás daquela imagem, o que está por detrás da imagem de Baal, de Aserá, sim, tinha poder e tem poder. São demônios, são entidades malignas. Que se eu estou debaixo desses traços narcisistas, eu vou ser manipulado por esse espírito de Jezabel e eu vou liberar, né, através da manipulação, da minha vida de manipulação, porque o narcisista é isso, a vida dele é de manipulação o dia inteiro, em tudo que ele faz, tudo que o narcisista faz, fala a respeito de manipulação, tudo que ele fizer, que ela fizer, é manipulação. Alguma coisa ele quer, alguma coisa ela quer, então precisa de manipular. Como eu já disse, distorcendo também a verdade, tentando silenciar as vítimas com a lei da mordaça, tentando silenciar a voz profética, fazendo orações para Deus punir pessoas e fazer justiça na vida deles, que o que mais eles buscam diante de Deus, Deus faz justiça. Né? Deus, o Senhor é justo, faz justiça, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Eu não sei se eles realmente pensam isso deles mesmos, se eles têm esse relacionamento tão íntimo com Deus assim, né? Para pedir a justiça contra o seu próximo. Eles usam a profecia, o dom, para manipular pessoas, fazendo-as render-se a elas. Faz a pessoa voltar para o ciclo do abuso. Tipo assim, não, se você sair da minha igreja, você vai adoecer. Se você sair da minha igreja, você vai estar debaixo de maldição. Se você sair sem a minha bênção, sua vida não vai para frente. Então as pessoas não saem lá do ciclo do abuso, de dentro daquela igreja manipuladora, debaixo ali da autoridade daquele pastor, daquela pastora, que são dois narcisistas religiosos. Então eles buscam reconhecimento e poder, né? A gente já sabe que o narcisista religioso ele faz isso. Ele busca ser reconhecido, ele busca o poder que ele tem não é para ser usado para a glória de Deus, é para ser usado para eles, é para mostrar que eles têm poder. Não é Deus que tem que ser reconhecido, são eles que fizeram, são eles que oraram, são eles que profetizaram, são eles que encheram a igreja. Então, geralmente, eles estão debaixo do espírito de Leviatã, da falsa humildade. Né? Então eles vão fazer o seguinte com a gente, quando a gente quiser sair desse ciclo do abuso, eles vão começar a se justificar, né? Vão começar a viver na defensiva, né? Porque a pessoa ferida, a pessoa doente adoece. Então esse narcisista religioso, essa narcisista religiosa são pessoas
que eles vivem sangrando, eles sangram em cima das vítimas. O doente, ele está cheio de ferida contaminada por Baal-Zebub, cheio de larvas naquelas feridas, nunca vão cicatrizar, sabe? E eles estão ali supostamente mostrando as suas insígnias de teólogos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de profetas que veem tudo, CPF, RG, mas que por dentro, sabe, tá tudo podre, tá tudo sujo. Por isso que eles vivem na defensiva, tipo assim, não me toque, não me julgue, não toquem nos ungidos, nas ungidas de Deus, porque eles vivem na defensiva. Não porque eles são boas pessoas, não porque eles estão fazendo a coisa certa e alguém está se levantando contra eles. Não, é porque Deus está permitindo que eles escolham o que eles estão plantando. Não é Deus que está punindo eles, não. Deus está permitindo que aquilo que eles plantaram, eles venham colher. Está me entendendo? Deus não é mau. Deus não está fazendo maldade contra a pessoa narcisista, não. Ele simplesmente está colhendo, ela simplesmente está colhendo o que eles plantam. Quando tudo começa a dar errado, eles começam a apontar o dedo para Deus ou para o diabo. Só que não. Eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. O mal que eles fizeram. O feitiço virou contra o feiticeiro. Então eles se justificam por tudo, eles vivem na defensiva e eles começam, né, ali dentro do ciclo do abuso, quando eles querem descartar aquelas vítimas, né, seja num relacionamento amoroso ou dentro da igreja, eles começam a matar essas vítimas espiritualmente. Sabe? Eles começam a falar dessas vítimas. Eles começam a distorcer, sabe? O que eles sabem a respeito daquelas vítimas, começam a difamar as vítimas. Começam a falar mal das vítimas, para que as vítimas se sintam inferiorizadas. E como eu já disse de princípio, isso se torna magia negra na boca de um narcisista, na boca de uma narcisista religiosa, de um narcisista religioso, se torna magia negra essas palavras distorcidas. Porque, na realidade, a opinião deles é que vale. Então, a grande maioria vai ficar com quem? Com você, que é a vítima, ou com o pastor abusivo? É óbvio que com o pastor abusivo. Porque a lei, o que eles falam é lei, é regra. Porque são pessoas autoritárias, prepotentes. Eles não buscam por servos, né? Eles não buscam formar servos, eles buscam seguidores. Eles buscam, sabe, aliados. Eles buscam alianças escusas, macacos voadores, duendes da vida, donas florindas da vida. Eles não querem formar discípulos, nem seguidores de Cristo. Porque se eles formam seguidores de Cristo, se eles formam discípulos, as pessoas vão diagnosticar. Essas pessoas vão observar os sinais, vão ver que estão lidando com narcisistas. Então eles ensinam mentiras, eles distorcem as palavras, as profecias deles são carnais. Eles se orgulham muito de ser homens e mulheres de Deus, de ser extremamente espirituais, de serem fiéis mais do que as vítimas. Jezabel era fanática por Baal e Aserá. Então ela era devota. Então você vai ver pessoas extremamente, supostamente devotas, como Paulo, que era Saulo, que teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, que estava com cartas na mão, dadas pelos sumos sacerdotes, pelos religiosos daquela época, para matarem os cristãos que estavam no caminho de Deus. E ele era um religioso, sabe, fanático pela lei de Moisés, fanático pelas regras da lei, a ponto de matar homens e mulheres que serviam a Deus, a ponto de mandar matar, a ponto de estar levando cartas, até que um dia ele teve encontro com o Senhor. Então, geralmente, a vida deles é conturbada. Pode prestar atenção. Você não cansa de ver, não, aí na internet, toda hora uma má notícia contra esse profeta que você segue, contra esse pastor, esse narcisista religioso que você contribui na obra dele, que você está dentro da casa dele 24 horas, que você sabe da vida dele, dos erros dele, e você continua nesse lugar.
Sabe, quando você está contribuindo para o mal, quando você está aceitando o mal, fazendo vista grossa para tudo isso que está acontecendo dentro da sua igreja, você também está pecando, minha irmã, você também está pecando, meu irmão. Você está sabendo de tudo e você não fala nada, você está sabendo de tudo e você não sai. Você continua debaixo do domínio. Então a pessoa, a vítima, fica presa. Olha aqui o que acontece, essa feitiçaria é feita como? Através de uma aliança. Cuidado com as alianças que você faz. Eu tenho uma aliança com aquela igreja. Eu tenho uma aliança com aquele pastor. Eu tenho uma aliança com aquele bispo, com aquele apóstolo, com aquela bispa. Cuidado. Então, essa aliança é um contrato espiritual. A partir desse momento, você vai começar a se submeter cegamente, como Acabe. Acabe se submetia cegamente à rainha Jezabel. Então, cuidado com as suas alianças. Cuidado. Quem está reinando na sua vida? Porque é isso que aconteceu com o rei Acabe. Quem começou a reinar na vida do rei Acabe foi Jezabel. E de repente, quem reina na sua vida, minha querida, é esse narcisista religioso, não é Deus. Você deixou de servir a Deus faz tempo. Porque você fez uma aliança, você fez um contrato matrimonial de servir a essa entidade, servir esse homem, essa mulher que está debaixo dessa entidade chamada Jezabel. E você deixou de servir a Deus faz tempo, porque você está cego, você está cega. Então o intuito da manipulação diária e progressiva do narcisista sobre a vítima é para quê? É para minar o relacionamento dessa vítima com Deus. Jezabel trouxe apostasia sobre Israel, fez 70 discípulos para Baal e Aserá. 70 mil discípulos. Outra situação que o intuito da manipulação, que se transforma ali em magia negra, é te matar para te impedir de exercer o seu ministério profético. É te matar, não só espiritualmente, mas fisicamente. Quantas pessoas que têm morrido sem cumprir o propósito de Deus? Essa manipulação quer impedir a gente de trazer o pensamento de Deus para a terra. O que Deus pensa a respeito do narcisista? O que Deus está pensando a respeito dessas igrejas abusivas? O que Deus está pensando a respeito do seu relacionamento, do seu casamento? O que Deus está pensando? O que Deus pensa? Então eles querem calar a voz das pessoas. Querem calar a voz de Deus. Outra situação que eu já disse aqui de princípio. Eles querem matar você para impedir você de cumprir a sua chamada, o seu ministério. E através, dessa inveja que eles têm, desse ciúme que eles têm, o que eles fazem? O que é que a rainha Jezabel fez naquela época? Pela inveja, aquela mulher dissimulada, manipuladora, ela de forma muito sutil, tipo assim, eu tô querendo ajudar o meu marido, porque o meu marido é um fraco, é um frouxo, virou pro canto e ficou triste, falou que queria muito a vinha de Nabal. Aí ela fez toda uma situação ali e fez com que aquele homem que servia a Deus fosse morto, como que se não servisse a Deus, como que se estivesse, fazendo algo contra o Deus de Israel. É assim que o manipulador narcisista faz. Quer dizer que você não é filho de Deus, quer dizer que você não é filha de Deus. Eles têm a coragem de apontar o dedo para você e falar: você não é de Deus, você não é mulher de Deus, você não é um homem de Deus, para te fazer inferiorizado. Isso vai minando a sua fé, vai minando a sua força, vai minando a sua vontade de ir para a igreja, vai minando a sua vontade de servir ao Senhor, de fazer a obra dele, de exercitar os seus dons e talentos que Deus te deu. Você enterrou os seus dons, enterrou os seus talentos, porque você ouviu o seu marido falar, você ouviu sua esposa falar, você ouviu o seu pastor, sua pastora falar, essas pessoas abusivas falar a seu respeito. Você precisa de voltar a ouvir a voz de Deus. O que Deus diz a seu respeito? O que Deus pensa a seu respeito?
Outra situação, Elias, o profeta que havia destruído, matado 850 profetas de Baal e de Aserá, agora fica intimidado pela ameaça de morte. Foi se esconder em cavernas. O que significa isso? Fica depressivo. Então, todo relacionamento abusivo, seja com narcisista ou não, traz problemas psicossomáticos, e um deles é a depressão. A pessoa se afunda nela mesma, se afunda no abismo da dor, se afunda no abismo da tristeza, da culpa. Então, eu não consigo sair, eu vou me afundar cada vez mais. É como uma areia movediça, a depressão. Principalmente dentro desses traumas contra pessoas religiosas. Então, Elias, ele começa a desejar a sua própria morte. Olha aí a manifestação da magia negra. Olha aí a manifestação da feitiçaria. Demônio começa a atingir a mente de Elias. Porque quando eu desejo a minha própria morte, o que eu estou querendo fazer? Suicídio. Você sabe o que eu estou falando. Então, ele estava tão depressivo a ponto de querer a sua própria morte. Então é isso, a pessoa que fica debaixo dessa pressão, sabe? Desse espírito chamado Jezabel. Nós vamos ver também lá, para me encerrar, em 2 Reis, capítulo 9, a partir do verso 30, a morte da bruxa. A rainha, ela estava em uma torre alta, e o rei Jeú mandou 3 eunucos, falou para esses eunucos empurrar a bruxa da sacada, e ela cai a ponto de se despedaçar com o impacto. E com esse impacto, as entranhas dela explodem a ponto de sujar os pés dos cavalos, as pernas dos cavalos que estavam ali. Havia uma profecia através do rei Jeú que a rainha Jezabel seria devorada pelos cães, que ela se tornaria esterco, lixo ali para a nação de Israel, e que esse rei Jeú também mataria o filho de Jezabel. Ele se tornou ali, depois do rei Acabe, o próximo rei, o rei Jeú. Então, o que sobrou dessa rainha? O crânio, os pés, as palmas, as mãos. 2 Reis 36 a 39. Então, hoje, os supostos altares que os narcisistas oram é os altares de Baal. Presta atenção. Quando eles sobem para os montes, quando eles estão nos supostos altares, eles estão fazendo magia negra. Eles estão fazendo feitiçaria. E as mesas que têm sustentado esses falsos profetas, os profetas de Baal, são as mesas da casa de Deus. É onde você está devolvendo o seu dízimo, é onde você está devolvendo a sua oferta. Então, aquele culto a Baal, né, havia uma promessa que quem cultuava Baal tinha prosperidade. Então, quando eles estão ali, eles estão buscando nos altares, falando o nome de Deus, mas na realidade eles estão fazendo uma feitiçaria. Eles estão fazendo uma magia negra a Baal. Por isso que você está vendo aí que a prosperidade que eles estão tendo. E muitas das vezes eles chegam a dizer que você não é cristão, que você não é homem de Deus, pelo aquilo que você não tem. Porque para você ser reconhecido como um homem ou mulher de Deus, você precisa de ter. Mas para eu ser conhecido como uma mulher de Deus, você ser conhecido como uma mulher de Deus, um homem de Deus, você precisa de ser o quê? Filha e filho de Deus. Então Baal, esse deus fenício, era adorado pelos fenícios. E os profetas dessa geração, esses supostos homens e mulheres de Deus que estão debaixo dessa personalidade disfuncional narcisista, eles estão adorando a Será e a Baal. Eles estão debaixo desse espírito de Jezabel. São sacerdotes deles. Então, essas pessoas estão deixando um legado de idolatria e de magia negra dentro das igrejas evangélicas.
Você vai ver lá em Apocalipse 2:20 que ela era uma falsa profetisa, ela era uma mulher imoral, ela praticava prostituição, ela era uma mulher sedutora, ela era uma prostituta cultural. Quantas mulheres que a gente está vendo aí na internet, nas igrejas, que na realidade elas estão atuando por debaixo dessa falsa profecia aqui. Elas são mulheres imorais, elas praticam a prostituição através da sedução, daquilo que elas vestem, daquilo que elas falam, do comportamento, do relacionamento que elas têm, que uma hora está casada com um, está casada com o outro. São mulheres sodomitas, né? Elas praticam orgia dentro das igrejas delas. E elas fazem sacrifício de crianças. Como assim, pastor? Elas estão fazendo um altar lá para Moloque, para Baal? Não. Porque quando uma criança, quando um jovem é colocado diante desses altares de idolatria, desses altares de feitiçaria, de magia negra, eles são adotados por essas entidades. E eles perdem a infância. Perdem ali, sabe, aquilo que é da criança. Que fala que as crianças vão herdar o reino dos céus, porque delas é o reino dos céus, por causa disso que elas não pensam mal dos outros, elas não prejulgam as pessoas. Então é isso que essas pessoas que estão dentro das igrejas estão arrancando do jovem, arrancando das crianças, trouxeram o mundo para dentro da igreja, estão oferecendo para os jovens, para as crianças, ali só entretenimento. Estão prendendo ele dentro da igreja, fazendo aquilo que o mundo faz. E aí você vai ver lá essas práticas que em Juízes 2:17 Deus condena. Essa manipulação religiosa, esses rituais, é tudo magia mental, emocional. Sabe? O que é essa magia mental, emocional? É como se a gente desse cor para o ritual. É como se a gente fizesse um cenário. Sabe? A gente imaginasse esse cenário e a gente liberasse para o endereço. Essa feitiçaria, essa magia negra liberada para o endereço. O endereço que é? Pessoas. Ou um grupo de pessoas. Através da raiva, do ódio, da inveja, do ciúme. Então não precisa de colocar a foto, a peça de roupa na boca do sapo, nem nas catatumbas. Basta pensar, basta falar mal, basta rogar praga, basta amaldiçoar, fazer oração contrária. Como nós oramos para Deus curar, eles oram para Deus matar, eles oram para Deus destruir, eles oram para Deus fazer justiça, eles oram para Deus colocar na cama, eles oram para Deus fazer algo de ruim, só que não é Deus que vai fazer. O diabo vai pegar essas palavras, o diabo vai pegar essa oração contrária, vai pegar essa mágoa dos narcisistas, essa vingança que tem no coração deles, e vai transformar todas essas palavras em magia negra. E quando eles oram em conjunto para Deus tratar, o diabo pega aquela suposta oração e transforma, aquela suposta intercessão, e transforma como magia negra contra uma igreja. Sabe? Faz o marido e a esposa, o casal lá de homem e mulher de Deus, começar a brigar. Faz o marido cair. O marido cai, destrói a igreja. A esposa cai, destrói a igreja. Então, um altar de sacrifício que eles estão oferecendo, sacrifício, é para Baal, é para Momon, é para Moloque, é para Será, é para Jezabel, é para Leviatã. Então por isso que eu e você somos perseguidos pelo espírito de Jezabel. Como Neemias foi perseguido, como Jeremias foi perseguido. Todos que de alguma forma quer restaurar o altar do Senhor serão perseguidos. Você acha que eu não sou perseguida, não? Por que é que meu canal é um canal que não é tão, né? Porque o diabo não vai deixar. O diabo, ele luta para que você não entregue esse conteúdo para ninguém. Que você fica com medo, você fica intimidado, fica envergonhado. Porque sabe que vai surtir efeito. Sabe que vai ter uma mudança. Sabe que eu tô denunciando o narcisista religioso.
Sabe que eu estou expondo, tirando a máscara dele, a máscara dela. Então, eu e você precisamos nos armar, nos revestir, fechar as brechas, nos curar, nos libertar e continuar profetizando a queda de Jezabel. Ela vai cair em nome de Jesus. Nós precisamos nos tornar como aqueles homens, aqueles eunucos, debaixo da palavra de Jeú, empurrar Jezabel de cima do altar. Lógico, você não vai fazer isso de forma natural, você vai fazer de forma espiritual. E é um espírito que manifesta em homem e manifesta em mulher. Não significa que só as mulheres estão sendo manipuladoras, que são narcisistas religiosas. Não. Os homens também estão debaixo da influência desse espírito. Então nós precisamos orar. Nós precisamos nos armar nesses dias. De declarar a queda desse narcisista religioso. Expulsar ele que está disfarçado. De homem de Deus, de mulher de Deus. Precisamos quebrar toda a palavra que eles liberaram, sabe? Nós precisamos distinguir o que é certo e o que é errado nesses dias. Não se cale, não temas, o Senhor é contigo. Então os narcisistas religiosos, eles querem impedir eu e você de falar e de liberar a palavra. Mas nós vamos orar nesses dias, nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir a Deus, nós vamos pedir o revestimento de poder e autoridade. E nós não vamos nos calar mais. Sabe, não se intimide. Não se intimide com medo de ser expulso da igreja. Não se intimide com medo desse homem te largar. Não se intimide com medo dessa mulher te largar. Fale, libere a palavra. Comece no seu quarto de oração. Comece intercedendo, clamando. Você não precisa nem de clamar em voz alta. Sabe, não na sua igreja, você não vai estar fazendo oração contrária, não. Você vai estar orando, você vai estar pedindo, você vai estar clamando, pedindo a Deus. De repente não é o pastor, é um obreiro. De repente é a pessoa que está lá do seu lado, que está lá no culto, que lidera algo dentro da igreja, que você percebe que é um narcisista religioso, que é uma pessoa manipuladora, que tem usado o altar do Senhor para oferecer sacrifício a outros deuses. No nome do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por cada uma dessas vidas, eu oro por essa mulher, por esse homem. Pai, eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor venha cobrindo a cada um deles com o teu sangue, que o Senhor venha armando a cada um com as suas armaduras que estão em Efésios 6:10, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a tua palavra, o cinto da verdade, a sandália da preparação do evangelho da paz. E ainda que eles venham fazer tudo, que eles venham sair vencedores, porque a luta deles não é contra carne ou sangue, contra A e B, mas, meu Deus, a luta deles é contra principados, potestades, dominadores que atuam nas regiões celestiais. Meu querido, minha querida, Deus não nos deu armas carnais, mas nos deu armas espirituais. Sabe, você precisa de guerrear no espírito, não na carne, não revidando, não brigando, sabe, não xingando, não, sabe, falando contrário na cara, não precisa nada disso. O verdadeiro intercessor, o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele atua atrás das coxias, das cortinas. Nós somos conhecidos porque a nossa intimidade é no quarto. Nós falar com Deus é sem ninguém saber. A gente está falando, a gente está jejuando, ninguém precisa saber. A gente está orando, ninguém precisa saber. A gente está intercedendo, ninguém precisa saber. E Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está ligando, Deus está desligando, Deus está tirando do altar, Deus está levantando o outro, Deus está fazendo aquilo que é a vontade dele, não a nossa, é óbvio, mas a vontade dele através da nossa oração, daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro. No nome do Senhor Jesus eu oro. E eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor, meu Pai, liberte essa vida, liberte esse homem, liberte essa mulher desse jugo de feitiçaria, desse jugo de magia negra, dessas palavras que foram liberadas sobre ele, sobre ela. Toda obra de encantamento, toda obra de feitiçaria, de magia negra, na saúde, na vida sentimental, sexual, familiar, financeira, ministerial. Em nome de Jesus. Todo mal contra a sua casa, meu amado, minha amada, todo mal contra a sua família, todo mal contra a sua igreja, a sua denominação, no nome do Senhor Jesus, cai por terra agora. Sai agora no nome
nome do Senhor Jesus, perca seu poder de fala e autoridade. Em nome de Jesus, quem te expulsa é Deus. Quem fala é Deus. Quem declara é Deus sobre a sua vida. No nome do Senhor Jesus, você não tem mais poder de ação. Você não vai mais ser usado pelo diabo na vida dessa mulher, ser usado pelo diabo na vida desse homem, dessa criança, desse jovem, desse adulto, no nome do Senhor Jesus. Toda declaração, toda difamação, todo medo, toda ansiedade, depressão, todo mal que foi liberado sobre essa vida, no nome do Senhor Jesus, que está fazendo com que ela tenha o desejo de se suicidar, de se matar, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Eu te ordeno, bata em retirada, todo mal agora, todo espírito de Jezabel, toda seta na mente desse homem e dessa mulher agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Receba a sua cura, receba a sua libertação, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Me perdoem aí, 1h10, né, um pouquinho mais aí de conteúdo, mas é necessário assim, que assim aconteça. Obrigada e até mais.